Amém? Hoje vocês sabem que é o culto de Santa Ceia, né? O culto que a gente se reúne para fazermos a renovação da nossa aliança com Deus. A ceia existe por isso, para fazer uma aliança. Quem criou foi Jesus. Jesus que inventou, que foi o criador da ceia e pediu que nós fizéssemos constantemente, que seria uma forma de nós não esquecermos dele. Por isso que ele passou por aqui já tem 2000 anos, mais de 2000 anos, né? 2026 anos, e as pessoas continuam lembrando dele, porque ele estabeleceu esses mandamentos, que um dos mandamentos é a ceia, e cada vez que você participa para lembrar. É um ato em memória. A Santa Ceia é um ato em memória, um ato de lembrança. É um ato em memória. Para fazer o quê? Para fazer você lembrar de duas coisas importantes. Por isso que a gente participa, que Jesus criou. Primeiro, é que ele morreu por nós. Amém? É esse o significado da ceia. E segundo, é que ele vai voltar para vir buscar a gente. Vocês estão entendendo? Por isso que ele estabeleceu isso aí. Esse é o significado. É um ato em memória, em lembrança, para que a gente não esquecesse. Por isso que tanta coisa caiu no esquecimento. Mas há 2000 anos, os cristãos vêm celebrando a ceia e lembrando, ele morreu por nós, ele vai voltar. Ele morreu por nós, ele vai voltar. E baseado pelo que diz a Bíblia, através dos cumprimentos das profecias, se a nossa geração não experimentar essa volta do arrebatamento, com certeza a próxima geração vai ter essa experiência. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque praticamente todas as profecias estão cumpridas, não tem quase nenhuma para se cumprir. Eu já dei um estudo aqui de manhã sobre profecias cumpridas. É impressionante como a Bíblia não falha, não erra. Coisas que estão escritas há 3000 anos estão acontecendo agora, gente. Vocês estão entendendo? Então, o que prova, então, que esse livro é um livro profético. É um livro que tenta nos direcionar. Amém? E hoje eu quero pregar para vocês, como é um culto de Santa Ceia, eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito importante, que é importante para a vida da gente, que é importante para a igreja. Eu quero falar com vocês sobre amor. Amém? Vamos ler aqui o texto da palavra de Deus. Acima de tudo, porém, o quê? Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre o quê? Multidão de pecados. Amém? Quem falou isso foi Pedro. Amém? Podemos assentar. A gente para e pensa, quem criou o amor, né? Quem criou o amor foi Deus. A Bíblia diz que foi ele que foi o criador do amor, não é? Ele que criou o amor. A Bíblia deixa bem claro isso aí. Deixa eu só abrir aqui. Para todos nós, né? Que ele foi o criador do amor. Inclusive isso está em 1 João capítulo 4, versículo 8. Que ele que criou o amor, ele que inventou o amor. Como funcionou isso? Quando Deus criou a humanidade, que depois o homem pecou e seguiu o seu próprio caminho, a sua própria direção, você sabe o que aconteceu? Aconteceu que teve um momento que Deus praticamente se separou do homem por conta de uma série de falhas, de erros. Ele se manteve distante e depois ele se aproximou de novo. Quando ele se aproximou, ele percebeu que as pessoas elas não tinham um código de conduta que fosse baseado naquilo que ele vê, naquilo que ele pensa, naquilo que ele age, o que ele quer que venhamos a agir. E ele resolveu então criar uma forma para poder estabelecer um estilo de vida, uma forma de olhar o mundo. Porque antes dessas leis criadas por Deus, as pessoas não tinham referência de nada. Se uma pessoa decidia matar o outro, ele matava sem problema nenhum, e não havia uma lei, alguma coisa que pudesse reger toda uma situação para poder condenar a pessoa. A lei ela era severa, ela falava que era olho por olho, dente por dente. Vocês estão me entendendo? E a lei de Talião, que praticamente era a lei que funcionava, tudo fundamentado em códigos muito civis. E as pessoas então viviam assim, não havia uma regra. Por exemplo, se o homem decidisse ter um relacionamento com a mãe dele, não havia nada que dissesse a ele, olha, isso aí não pode fazer, isso aí está errado. Não havia nada que pudesse estabelecer aquilo ali como um erro, como um pecado. E as pessoas viviam exatamente sem esse direcionamento. Existiam algumas regras, sim, como a lei de Hammurabi, que era uma lei babilônica, que ela procurava estabelecer no meio dos homens a lei de Hammurabi somente princípios de comportamento civis, mas era uma lei muito injusta. Por quê? Porque a lei que era dada para o nobre era diferente que era dada para um servo. As coisas eram totalmente diferentes, elas não funcionavam igual para todo mundo.
A lei que servia para o nobre não servia para servo, nessa lei de Hammurabi, que era uma lei que já existia antes da lei de Moisés. Mas Deus precisava simplesmente otimizar isso. E o que ele fez? Ele quando tirou o povo dele, ele chamou Moisés, que vocês sabem da história, e um dia ele resolveu dar a lei para Moisés. Quando Moisés subiu do Monte Sinai, naquela ocasião que ele demorou, e quando ele veio, o pessoal já estava tudo revoltado aqui embaixo, fazendo uma festa para um boi de ouro que eles fizeram, e diz a palavra de Deus que ele trouxe a lei, e daquele momento em diante, todo mundo começou a entender a forma como Deus pensava, porque Deus não estabeleceu, não otimizou somente uma lei civil, ele otimizou e fez uma lei moral, uma lei de princípios, uma lei de comportamento humano que deveria fazer do homem uma pessoa completamente diferente. E ele começou a divulgar essa lei no meio do seu povo, dizendo: olha, a partir de agora vocês vão ter que andar assim, vão ter que cumprir essas regras aqui para poderem andarem comigo, vocês vão ter que seguir esses princípios éticos, esses princípios morais e até mesmo esses princípios civis que vão simplesmente nortear a vida de vocês. E Deus então começou a criar essas regras. Veio a lei moral, veio lei cerimonial no meio. Essas leis cerimoniais eram leis que, quando você vai ler na Bíblia, eram leis que envolviam proteção à natureza, eram leis que envolviam higiene, tantas outras coisas. Deus começou a estabeleceu praticamente uma forma das pessoas se conduzirem através dessa lei. Só que essa lei que ele criou, ele também foi muito duro, porque ele disse: a partir de agora, a regra, quem quer me seguir, é a seguinte: você vai ter que cumprir tudo. Se você tropeçar num preceito, você se torna culpado de todos os outros. Você vai ter que cumprir todas as regras. Só que ninguém conseguia cumprir as regras. As pessoas acabavam falhando em algum ponto. Em algum ponto eles não conseguiam. Bem parecido com todos nós que estamos aqui. Às vezes a gente consegue ser forte em algumas áreas, em outras áreas nós não somos tão fortes assim, mas existem pessoas que são mais fortes nas áreas em que nós somos mais fracos, e assim o ser humano vive. Às vezes, em determinados pontos, nós percebemos que ali é o ponto fraco, que simplesmente nos fragiliza, e a gente às vezes encontra dificuldade para lidar com determinadas situações relacionadas com o aspecto do nosso comportamento, das nossas dificuldades. Diz a palavra de Deus, por exemplo, que o apóstolo Paulo tinha uma dificuldade tremenda. Em alguns pontos, ele chegava a se questionar diante de Deus, não somente se questionar diante de Deus, ele chegava simplesmente a se reconhecer como alguém falho, que ele não sabia o que ele deveria fazer. Ele dizia assim: ó, que miserável homem que eu sou, que eu não faço aquilo que eu quero, mas eu acabo fazendo aquilo que eu não quero fazer. Ele falava assim, isso falando do apóstolo São Paulo. E a lei está ali para me confrontar, para dizer que eu estou errado. E os seres humanos tinham dificuldade de cumprir a lei, como nós temos. Deus achou que o relacionamento ia fragilizar, porque ele não conseguia impor sobre os homens um estilo de vida da forma como ele queria. Mas ele também não podia se relacionar com o pecado por ser santo, por ser perfeito. Aí Deus começou a mudar simplesmente a sua atitude. O que ele fez? Ele resolveu manter uma convivência de amor com os seres humanos. Esse amor que ele queria conviver. E o que é amor? Amor é uma essência de Deus, criado por Deus. Uma essência que ele tenta colocar em nós. E ele sabe que é muito difícil colocar em nós essa essência do amor. Ele foi e disse: bem, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu vou ter que mudar as regras. Eu vou ter que conquistar esse pessoal pelo amor mesmo, porque eles não conseguem fazer do jeito que tem que fazer. E diz a palavra de Deus que o que ele fez? Ele resolveu mandar alguém para morrer por todos nós, por amor. E que nesse amor se caracterizasse unicamente o quê? Se caracterizasse definitivamente a forma que Deus deveria se relacionar com a gente, fundamentado no amor, porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Foi o que disse o apóstolo São Paulo no capítulo 13 do livro de Coríntios. E ele sabia que com amor ele poderia então se relacionar com a gente.
E nós lemos aqui que o amor cobre multidão de pecados. Por quê que o amor cobre multidão de pecados? Preste atenção, não converse agora, vamos ouvir. Veja bem uma coisa, por que o amor realmente cobre multidão de pecados? Vou explicar para vocês por quê. Unicamente por quê? Porque quando você ama, você passa por cima dos seus próprios defeitos. Às vezes você tem motivo para estar com raiva, mas você supera a raiva unicamente pelo amor. Às vezes você está com raiva e com ódio, querendo revidar uma situação de agressão, mas você, por causa do amor, você não revida aquela agressão. E tem muita coisa que você é impedido de fazer, coisas que complicariam você, que deixariam você em xeque com Deus, unicamente pelo fato do quê? De atitudes humanas que você tenta tomar, mas às vezes você volta atrás, você deixa de fazer unicamente porque você está movido com amor. E quando você está movido pelo amor, você encontra facilidade para perdoar, você encontra facilidade para tolerar, você encontra facilidade para conviver com pessoas que muitas vezes seriam dificílimo você, da sua própria natureza, conviver com ela, mas você acaba convivendo. Por quê? Porque o amor te dá uma capacidade de poder suportar, e por suportar você não cria uma situação de erro com você mesmo. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que o amor apaga muitos pecados. Diga glória a Deus. O amor acaba fazendo você tolerar e suportar coisas que no normal você não suportaria. Por quê? Porque o amor faz você crer nas coisas, você ter esperança, você suportar. É isso que o amor faz. E é esse amor que Deus está querendo que venha a existir no coração da gente. O amor, ele não arde em ciúmes, diz a Bíblia. Eu já falei para vocês aqui que o conceito de ciúme para Deus, na forma às vezes como as pessoas têm, é diferente daquilo que Deus pensa. É verdade que qualquer pessoa que tem uma pessoa do lado, ele pode ter ciúme dessa pessoa. Um ciúme controlado, não de machucar a pessoa, não de humilhar a pessoa, não de maltratar a pessoa, não de viver numa noia. Porque quando a pessoa está por esse caminho, que alguém não pode olhar para alguém que tudo ele está desconfiando, está achando que está errado, tudo ele fica imaginando coisas na cabeça dele, isso aí se chama doença. É um tipo de doença que a psicologia chama de síndrome de Otelo. Vocês já ouviram falar nisso? O que é síndrome de Otelo? Se tu achar, procura aí só para a gente ver o que é. É quando esse ciúme não é mais cuidado, esse ciúme é doença, é diabólico. É por causa desse ciúme diabólico que pessoas matam, que pessoas tornam a vida de outras um verdadeiro inferno, uma verdadeira humilhação. E a Bíblia diz que quando a pessoa ama de verdade, ele não arde em ciúmes. Diga glória a Deus. Ele confia, ele acredita, ele ajuda, ele é sensível, ele é disponível. E às vezes o diabo entra exatamente nesse tipo de sentimentos para poder destruir a vida da pessoa e tornar a vida do outro um inferno. E o amor vai simplesmente nos moldando, baseado pelo que diz a própria palavra de Deus. Ele nos molda completamente, falou o apóstolo São Paulo. E esse amor é tão importante para a igreja, porque ele acaba sendo para nós exatamente uma forma de poder estabelecer um norteamento, um estilo de vida. As pessoas se tornam mais tolerantes, as pessoas se tornam mais receptivas, as pessoas não maltratam outras pessoas, as pessoas não cancelam pessoas, as pessoas passam a ter respeito por outras pessoas, ainda que elas sejam problemáticas, ainda que elas sejam difíceis, ainda que elas sejam imperfeitas. O amor faz você tolerar a pessoa. Quando você tem amor, você não consegue vestir uma toga de juízo, você tem misericórdia, você quer ajudar quem está caído, você quer estender a mão. O amor revela toda essa natureza, que é uma essência de Deus na vida da gente. Você não exclui, você não se torna seletivo numa visão maligna que pode acontecer. Um dia eu estava em São Paulo e fui convidado por uma pessoa que eu conheço, que mora lá, para ir na igreja dele. Eu cheguei para esperá-lo na igreja dele da maneira como ele esperou.
como ele queria que eu fosse, eu fui. Uma igreja muito grande. Quando eu cheguei lá, eu queria entrar por um lugar, que eu achava que era o lugar para entrar. E quando ele chegou, eu estava esperando ele exatamente dessa área por onde eu achava que eu poderia entrar. Aí quando eu cheguei, ele chegou e disse: não, a gente não pode entrar por aqui. A gente tem que entrar por aqui. Eu disse: por quê? Porque ali só vai entrar as pessoas que vão para a ala VIP da igreja. Eu disse: ala VIP como? Na ala VIP só entra pessoas especiais. Eu digo: como? São os artistas, para não serem incomodados. São os políticos, essas pessoas importantes, elas ficam nessa área aqui. Eles têm até um estacionamento próprio para essas pessoas que vêm, que são muito importantes, que têm realmente uma posição elevada no mundo em que vivem. Eu olhei para ele e disse: eu não vou ficar mais aqui. Eu estou saindo. Não, mas por que tu vai sair? Eu digo: porque eu não vou ficar aqui. Eu não sei o que é que vão me ensinar aqui, o que é que as pessoas têm para dar para mim aqui, porque eu fiquei olhando do lado mais VIP, passava água, passava até cafezinho, que era o lado onde ficavam as pessoas realmente de uma posição social mais elevada. E diz a palavra de Deus uma coisa interessante, que isso é pecado. Vamos ver Tiago, capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia aqui. Tiago 2, 1. Tiago 2, 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em o quê? Acepção de pessoas. Verso seguinte: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sólido traje, verso seguinte: e atentar-de para o que traz o traje precioso, e lhe disser: assenta-te aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo dos meus pés. Verso seguinte: porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não fizeste juízo de maus pensamentos, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente não pode fazer isso. Quem vem para a casa de Deus tem que saber que aos olhos de Deus todo mundo é igual. Diga glória a Deus. Pode ser o presidente da república, pode ser o faxineiro, mas Deus olha como seres humanos que devem ser tratados com amor, com deferência, como qualquer pessoa tem que ser tratada. Às vezes acontecem coisas que pela falta do amor, porque o amor, diz a Bíblia, que não tem interesse próprio. Diga glória a Deus. E às vezes essas coisas existem por conta do interesse. Por conta do interesse. E eu cheguei lá e disse: eu não vou ficar não, eu estou saindo. Eu falei para ele: não, eu falei, mostrei o texto para ele: não vou por isso aqui. Não é que eu quisesse ir para lá VIP, não estava querendo para lá. Eu achei estranho, porque veja bem o que eu quero dizer para vocês aqui. Claro, tem pessoas que a gente tem que dar honra. A quem honra, honra, diz a Bíblia. Claro, que se o governador vier aqui, eu tenho que tratar ele como governador. Mas eu não posso chegar aqui, por exemplo, e fazer com ele o que eu não faria com qualquer pessoa. Dar a ele um destaque unicamente porque o governador. Não, o governador está aqui, que Deus abençoe, isso é uma coisa normal. Vocês estão entendendo? Mas eu falo exatamente esses exageros que a Bíblia condena. Nesse texto aí está condenando claramente. E essas coisas acontecem exatamente por falta de amor. Quando a gente não ama, a gente tem a maior dificuldade de conviver com pessoas, de aceitar pessoas. E nós estamos na época da Copa, né? Eu aproveitei e quero colocar aqui alguma coisinha sobre a Copa para vocês. Amém? Quem assistiu o jogo ontem, levante a mão aí. Quase todo mundo, né? Eu sabia que ia dar empate. A gente deu foi sorte porque não perdeu. Mas veja bem uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. Olha só. A falta do amor
faz com que as pessoas cancelem pessoas. Vocês estão entendendo? Existe um jogador da seleção brasileira chamado Hendrick. Você já ouviu falar dele, né? É um menino crente, servo de Deus, evangélico, não anda na bagunça, não anda na bebedeira, não anda nas farras, mas vive com a esposa dele de boa. E o mundo, parece que o mundo futebolístico, quem não é cristão, realmente vive tudo aquilo que o mundo pode oferecer. O camarada tem dinheiro, tem fama, tem poder, ele faz o que ele bem entende, ele não tem regras para si mesmo. E ele está fora desse contexto, por ter uma visão cristã, por ter uma visão que serve de alguém que serve a Deus. E ele foi jogar no Real Madrid, que é o sonho de todos os jogadores que existem no mundo, é o sonho de jogar no Real Madrid. Ele foi jogar lá, mas quando ele chegou lá, ele foi cancelado. Como é cancelado? É que as pessoas eram indiferentes com respeito a ele. Todo mundo virava as costas para ele, porque ele não fazia parte daquele grupo, que era o grupo que tinha um estilo de vida diferente daquele que se permitiu, ainda cometeu o erro de falar muito em Deus, de falar muito em Jesus. Eu peguei o vídeo aqui dele lá, para vocês verem como é que as pessoas faziam com ele lá. Olha só. Ao lado de Mbappé e tenta conversar com ele, mas o francês o ignora completamente, como se ele nem existisse. Hendrick então pede uma camisa para Courtois, mas o goleiro do Real Madrid também o ignora e nem olha para ele. Quando tenta cumprimentar Bellingham, acontece a mesma coisa. Ele tenta falar com Mbappé novamente. Nada. Todos agem como se os brasileiros não existissem. A tristeza e a frustração ficam evidentes em seu rosto. Seu sonho sempre foi jogar no Real Madrid, mas eles nunca lhe deram uma oportunidade de verdade. No dia em que se tornou jogador do Real Madrid, Hendrick chorou de emoção. No entanto, parecia condenado a viver no banco. Por isso, precisou sair e foi jogar no Lyon. Agora, finalmente conseguiu mostrar seu talento, inclusive humilhando o PSG e provando seu valor. E agora, o Real Madrid quer... Até ele chegou lá, o pessoal começou a isolar ele, isola, cancela. Sabe o que é cancelar? É assim. Você começa a fazer a pessoa se sentir rejeitada, sabe? Ninguém fala, ninguém convida para nada, todo mundo isola, as pessoas demonstram sentimento de indiferença àquela outra pessoa. Ele começou a se sentir assim. Até o treinador do time, que hoje é treinador da seleção brasileira, nessa época era treinador do Real Madrid, cancelava ele, colocava ele às vezes 5 minutos antes do jogo acabar, ele acabava marcando o gol, mas ele nunca colocava ele no jogo por inteiro, sempre isolando ele. Moral da história, o Real Madrid emprestou ele para o Lyon, na França, e ele foi lá para o Lyon para uma temporada de 2025-2026. Chegou lá, ele tornou-se a grande revelação dos maiores goleadores que está acontecendo lá na Europa. Agora, quando terminar o contrato de 2026, o Real Madrid quer trazer ele de volta para lá. Já faz menção sobre, quer trazer ele de volta para o Real Madrid. Mas ele não quer ir. Ele não quer ir porque ele sabe o que ele passou lá de humilhação, esses tempos que ele passou lá de cancelamento, de indiferença. Se fosse ele, eu também não voltava. Eu vinha para o Sampaio. Vocês estão entendendo? Mas eu não voltava para lá. Eu não voltava. E ele parece que não está querendo voltar, não. Entendeu? Eu ia para o Ibis, né? Ia para o Ibis, mas não ia para esse time. Mas ele, de repente, conseguiu, sabe o quê? Conseguiu se reerguer. E aquela situação de humilhação, de cancelamento, não foi suficiente para poder engessar ele. O que faz uma pessoa acreditar, mesmo quando isolado, mesmo quando rejeitado? O que faz a pessoa acreditar é Deus no coração da pessoa. Vocês estão entendendo? Porque tem outra coisa, tem um outro vídeo dele aqui falando alguma coisa para vocês verem o que é uma pessoa que tem uma fé em Deus, como ele acredita, como Deus abre as portas, como cria-se uma situação de possibilidade. Ontem mesmo, né? Ele deveria ter entrado para jogar, mas não colocaram ele. Vocês estão entendendo?
E ele vem no outro vídeo e fala uma coisa que eu achei interessante, porque nessa fala dele aí, ele expressa exatamente a fé em Deus. Eu acho que é um testemunho. Estou falando isso para vocês aqui, não acho estranho eu estar falando isso aqui não, porque eu estou aproveitando essa época da Copa para poder colocar alguma coisa de amor na sua cabeça. Então veja a mesma coisa, essa atitude, coloca isso expressa... é uma coisa inexplicável. Eu agradeço muito a Deus por ter feito mais um gol. Deus faz coisas extraordinárias na minha vida. Graças a Deus hoje eu pude fazer o gol da vitória. Mas eu fico muito feliz porque quando eu estive machucado eu não podia vir para a seleção. E é a pior coisa para um jogador brasileiro. E se Deus quiser que eu nunca mais possa passar por essa sensação de ficar fora da seleção, porque aqui é onde eu quero estar, aqui é onde eu quero mostrar meu futebol. Sempre dar vida pela minha nação. Fico muito grato por esse gol. Esse gol eu dedico para minha esposa e para o meu filhão que está na barriga dela. Parabéns. Ele bota. Saiu o Hendrick. Veja só uma coisa. Demonstração de fé. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz o quê? Que os humilhados serão o quê? Toda vez que alguém tentar humilhar você e tentar maltratar você, em vez de você ficar triste, começa a dar glória a Deus e te alegra. Por quê? Porque tem uma promessa para você. Diga glória a Deus. Quando alguém humilhado, diga: meu Deus, obrigado que eu estou sendo humilhado. E espera, porque você vai ser exaltado. Diga glória a Deus. E quem humilha vai ser humilhado. É a Bíblia que diz, Jesus falou isso aí. Por quê? Porque Deus tem exatamente essa tendência de sair do lado mais fraco. Deus tem essa natureza. Por que Ele tem essa natureza de sair do lado mais fraco? Por causa do amor. Diga glória a Deus. O amor criado por Ele, o amor inventado por Ele, construído por Ele, que Ele tenta simplesmente plantar no meu coração, no teu coração, faz com que você tenha uma visão totalmente diferente do teu irmão, do teu próximo, do teu semelhante. Isso faz a diferença. Por quê? Porque isso faz você cristão. E o que é cristão? Significa pequenos Cristo, é o significado dessa palavra. Foi o nome que foi dado lá na Antioquia para os cristãos, os pequenos Cristo. E o que significa a palavra Cristo? Significa ungido. Diga glória a Deus. Significa que você é ungido de Deus, quando você de fato se permite essa influência de Deus na sua vida, a ponto então de você ter esse comportamento, que é o comportamento certo diante dos olhos de Deus. E por que eu estou pregando isso para vocês? Porque isso aqui acontece no mundo, lá fora. É algo que não pode acontecer dentro da igreja. Igreja tem que ser o lugar onde Deus possa de fato estar formatando no coração e na mente da gente, sabe o quê? Os princípios do amor ensinados pelo próprio Jesus. Mas às vezes acontece diferente com relação a gente. Coisas que a gente tem que simplesmente, sabe o quê? Parar para pensar e dizer: o que eu estou fazendo, o que eu estou seguindo? Qual é o meu princípio? Nós temos que tomar cuidado, senão nós nos tornamos simplesmente religiosos. Que era o grande problema de Jesus com relação à religião judaica, com relação aos fariseus, porque ele via muita religião. E religião que é ligar a Deus. É importante, é necessário, mas quando se perde os princípios do amor e da misericórdia, ela deixa de ser aquilo que é, porque toda religião, ela está simplesmente firmada o quê? No outro, na importância que você tem que dar para o outro, na importância que você tem que valorizar o seu irmão, seja ele quem for. Olha aqui o que diz a Bíblia sobre a religião. Ela fala o seguinte, o verso que fala que a religião verdadeira é essa aqui, olha aqui. Isso é religião. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas aflições e guardar-se a si mesmo isento da corrupção do mundo. Diga glória a Deus. Isso é verdadeira religião. As pessoas ficam: mas o que é a verdadeira religião? É comportamental, é quando você se permite a influência de Jesus em você e que você se permite ter atitudes semelhantes às atitudes de Cristo, como Ele tem com as pessoas. E você pode ver que a religião aqui está sendo falada como algo que, está diretamente ligado à forma como você se comporta com os irmãos, com a necessidade do outro, com aquilo que o outro precisa. Nisso se revela a verdadeira religião. Fora disso, baseado pela palavra de Deus, se chama religiosidade.
E a religiosidade é uma coisa diabólica. Por quê? Porque as pessoas, elas destoam dos ensinamentos de Deus. Destoam totalmente dos ensinamentos de Jesus. O que é que a Bíblia diz? Que não adianta nem você realmente ser da igreja, ser da religião, se você não cuida nem direito da sua própria família, diz a palavra de Deus. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente do da sua família, negou a fé. É pior do que o infiel, diz a palavra de Deus. E tem pessoas que vêm para a igreja, mas são péssimos em casa. Só tem religiosidade, maltrato esposa, maltrato filho. São intolerantes com as coisas, são impacientes e não se revela na vida da pessoa nenhuma atitude de amor. E por não haver amor, as atitudes elas são totalmente incompatíveis com a fé que de repente a pessoa diz que tem ou que acredita. Por quê? Porque as atitudes elas são completamente destonadas, totalmente fora de tudo aquilo que Jesus ensina. Mas às vezes o sujeito é da igreja, ele é da igreja, mas ele vive dando rasteira em cobra, ele vive enganando os outros, vive fazendo um monte de coisa. E isso na verdade só demonstra o quê? A falta do amor. Por isso que essas coisas não podem existir no meio da gente. Porque senão nós perdemos a razão daquilo que somos ou que devemos ser. Baseado pelo que diz a palavra de Deus. Cuidado da família. Ah, mas tem gente que às vezes quer nem saber. Que fique para lá. A gente vai fazer visita aqui no local onde ficam os velhinhos. Uma vez eu fui lá, um senhorzinho... Olha, eu sou evangélico. É mesmo, é. Só avisa meu filho para vir aqui me visitar. Eu disse, quantas semanas faz? Não tem anos que ele não vem aqui. Ele disse, é mesmo, é. E eu disse, como é que eu encontro ele? Vá lá na igreja tal, que ele está lá, procure ele. Eu disse, o quê? Ele disse, ele é lá da igreja tal. Que era a minha igreja. Só que ele faz mais de um ano que ele não vem aqui me ver. Eu estou com saudade dele. A Bíblia diz que é pior do que o infiel, e é pior mesmo. Porque essas coisas que não estão presentes na vida de pessoas que não conhecem Deus, que não estão envolvidas com Deus, até certo ponto é compreensível, porque é o mundão, a Bíblia diz que é o mundão. Mas só que você não, eu não. Nós somos chamados para sermos diferentes, diga glória a Deus. Para sermos diferentes. O amor faz a gente passar por cima de uma série de comportamentos incompatíveis com a fé em Jesus. A palavra de Deus diz que o amor gera uma série de frutos e comportamentos na vida da gente. O amor, diz a Bíblia, ele puxa tudo isso. Veja aí para mim, por favor, os frutos do Espírito, para a gente já encerrar aqui. Tá? Só para vocês entenderem. Olha o que é que a Bíblia diz. Quando você tem um amor de Deus em você, o amor, ela gera um fruto em você. Você começa a ter exatamente essas qualificações, essa natureza que se transforma em você por ação de Deus, para fazer de você um cristão. O amor é, o fruto do Espírito. Primeiro, o amor faz você ser uma pessoa alegre. Diga glória a Deus. No meio das circunstâncias mais complicadas, a alegria do amor está no seu coração. O amor faz você ter o quê? Faz você ter paz. Eu já expliquei para vocês aqui o que é paz. Existem dois tipos de paz. Tem a paz do mundo e a paz de Deus. A paz do mundo é aquela paz que você tem quando você está de boa, está dando tudo certo para você. Alguém chega a você, está tudo bem contigo? Está tudo bem, está tudo em paz, porque está tudo funcionando na sua vida. Quando as coisas não estão falando, você diz, não está nada paz, não. Estou brigado com a minha mulher. Aí você fala alguma coisa relacionada a isso. Essa é a paz do mundo, que o mundo dá, que a gente precisa para estar bem com a gente mesmo. Mas existe a paz de Deus, que é uma paz diferente. Jesus disse o que? Olha, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou para vocês como o mundo dá, não. Não se turbe o vosso coração, não me atemorize, provando que a paz dele era diferente dessa paz que a gente chama circunstancial, que a circunstância nos dá uma sensação de paz.
A paz de Deus é uma paz que Ele manda para você, que é fruto do amor e fruto do Espírito, que sustenta você quando as coisas estão dando errado. Diga glória a Deus. Ela está em você, você não surta quando as coisas estão dando errado, quando as coisas não estão dando certo, quando tudo está difícil, você não vai surtar, nem entrar em desespero. Por quê? Porque a paz de Deus serve para equilibrar você no meio das intempéries da vida. Diga glória a Deus. É a que segura e sustenta você. Por isso que Jesus disse lá em João 16:33, essas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhas paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e a minha paz vai te sustentar, te estruturar, até você vencer a tua dificuldade também. Diga glória a Deus. Paz. Isso é a paz de Deus. Aí ele vem e começa a falar. Volta lá de novo. Eu falei já 16:33, né? É que ele vai confirmando o que eu estou falando para você não pensar que estou falando de mim mesmo. Benignidade. O que é misericórdia, benignidade? O que é misericórdia? Misericórdia é quando você age de bondade com outra pessoa. Você é uma pessoa boa? Eu sou bom, um cara legal, não prejudico ninguém, não fico enganando ninguém, vivo de boa com todo mundo. Mas às vezes você é bom com você mesmo, mas você não é bom com outras pessoas. Você às vezes é insensível, pode ser insensível de repente à necessidade dos outros ou ao problema dos outros, você fica insensível. Aí você não tem misericórdia. É aquela coisa, quando falta misericórdia para nós, alguém bate no vidro do carro da gente para pedir alguma coisa, a gente não dá nem bola, não quer nem saber se é verdade ou se não é, a gente não está nem aí para o sofrimento dos outros. Quando a misericórdia está no coração da gente, a gente reluta para não dar atenção, mas a gente acaba dando para querer saber o que está acontecendo. Senão a gente se incomoda. Vocês estão entendendo? A gente se incomoda. Já aconteceu comigo. Eu passava sempre bem ali numa esquina, tinha um rapaz que pedia dinheiro para mim. E um dia eu fiquei sabendo que ele tinha chutado o carro da Carol, uma menina aqui, daqui da igreja. Ela chegou, meu sogro, você sabe, ele chutou o carro, ele foi... O rapaz, eu fiquei com tanta raiva dele, que quando eu passava lá, que ele vinha jogar uma água no vidro do meu carro, eu ligava o limpador. Só para ele não... Aí um dia Deus me tocou, por que não para ouvir ele? Aí um dia eu parei, Deus estava me incomodando, ele veio no meu carro, olhou assim, a cara dele parecia uma cara feia assim, um cara sofrido. E eu disse, por que tu está aqui? Ele falou aqui, porque eu não tenho onde morar. Ele falou para mim, eu não tenho como viver, eu peço dinheiro aqui para poder comer. Eu digo, tu é viciado em droga? Ele falou, sou. Eu uso droga também. Eu digo, se eu te tirar daqui, tu sai? Ele disse, eu saio. Se o senhor veio me buscar aqui, eu vou pôr o senhor me levar. E nós temos um centro de recuperação que a gente conhece do pastor que é amigo nosso da igreja. Eu digo, pois é, tal dia então venho te buscar aqui. Eu falei para ele. Eu fiz um trato com ele. Quando é que tu quer ir? Ele falou, no dia tal, o senhor vem me buscar, que eu vou levar. Aí eu peguei, então ficou fechado. Então eu falei com ele assim, a partir de agora, tu não me pede dinheiro todo dia, não. Eu só vou dar dinheiro para ti no dia de festa. Eu falei para ele assim, se for Natal eu te dou, se for dia da irmã eu te dou, dia dos pais eu te dou. Quando tiver qualquer festinha assim, eu dou dinheiro para ti. Eu passei a dar esse dinheirinho para ele. E no dia que ele marcou, que eu fui buscar ele lá, ele não estava lá. Aí eu demorou para ver ele. Quando eu vi ele, ele estava mais magro ainda. Eu falei, por que tu está assim magro? Ele falou, porque eu fiquei doente, ele falou. Fiquei muito doente. Mas eu queria que o senhor me levasse para algum lugar. Eu disse, tá legal, vou levar. E nós temos um local lá no interior, que a gente leva para o interior bem longe, que o sujeito, quando pensa em voltar, não tem como voltar. E eu percebi nele a disponibilidade de querer ser ajudado. Vocês estão entendendo? Mas às vezes a gente não para ouvir, não está sabendo. Por que a gente não para? Porque a gente está sem misericórdia, a gente não está nem aí. Está nem aí para ninguém às vezes, está aí para a gente. Isso é a misericórdia. É quando você se preocupa com o outro. Eu já expliquei para vocês o que é misericórdia. E vou explicar de novo. É uma palavra composta do grego com o latim. Misere, que vem de miséria, córdia, que vem do grego coração. Significa o quê? Que a miséria da pessoa toca o teu coração. Diga glória a Deus. Isso que significa misericórdia.
É quando você olha para alguém e a miséria daquela pessoa te comove, mexe no teu coração. Isso é misericórdia, é quando você sente isso. E tudo isso está ligado ao amor. Diga glória a Deus. Ao amor. Nós que estamos aqui, temos a obrigação de termos isso, de buscarmos isso. Aí vem benignidade, bondade, fidelidade. Quer ser fiel com as pessoas. Quem é fiel a alguém é amigo de verdade, tanto na frente como por trás. Você está entendendo? Quando você tem um princípio de fidelidade com alguém, você está com ele para o que deve ir. Ele pode até ter defeitos, mas se você está fiel a ele, você cumpre aquela fidelidade a ele, sem concordar com os erros dele, mas simplesmente sendo amoroso no intuito de poder, como diz a Bíblia, corrigi-lo. É o que diz a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? É assim que a gente tem que agir. Então, a fidelidade é muito importante. Mansidão. Por que é fruto do Espírito? O sujeito que não ama, ele é grosso, é agressivo, ele maltrata com quem ele convive, é falta de amor de Deus no coração dele. Maltrata filho, maltrata esposa, faz a vida, a casa dele um inferno, quando ele realmente não tem mansidão. E a Bíblia diz que a gente tem que ter mansidão, que é um fruto do Espírito, que revela o amor de Deus na vida da gente. O que foi que Jesus falou? Aprendei de mim, porque sou o quê? Manso e humilde. E manso é o quê? É o antônimo de brabo. É antônimo de brabo. Quer dizer então que Jesus está pedindo para você não ser brabo, ou não ser braba, mas aprender a ser cheio de Deus, a ponto de ter amor, a ponto de ter mansidão. Aí vem um domínio próprio, que a Bíblia diz que contra essas coisas não tem lei que possa acusar você ou tirar você da bênção de Deus. Você não está debaixo de lei. Então, meus irmãos, eu termino essa minha pregação dizendo para vocês que Jesus nos ensine a amar. Diga glória a Deus. A amar a nossa família, a amar os nossos irmãos, a amar o nosso próximo, que é um dos mandamentos que a palavra de Deus diz, amar o próximo. Quem é o próximo? É aquele que está próximo. Quando a Bíblia diz, quem é? É as pessoas que convivem com você, são as pessoas que estão aqui, que são próximas a você, que convivem com você, são as pessoas da tua casa, as pessoas da tua família, as pessoas do teu trabalho. Essas são as pessoas próximas que Jesus pede para nós amarmos. Como é que se constrói esse sentimento? Com convivência. Claro, é difícil eu chegar, estar no ônibus, me sento no ônibus, estou aqui sentado, chega um camarada sendo melhor que eu nunca vi na vida, eu vou dizer, eu amo esse irmão. Não, é alguma coisa que se constrói por essa convivência que nós temos. E quando você realmente ama, aquele que ama, a Bíblia diz que é de Deus. Diga glória a Deus. Encerrando, vamos ver. 1 João capítulo 4, versículo 8. 1 João 4, 8. Para a gente encerrar. Eu estou falando isso aqui porque hoje é Santa Ceia. É que para mim, o culto de ceia é que nem uma noite de doutrina, vocês estão entendendo, né? É assim que eu penso. 1 João 4, 8. Vamos ler junto? Digam comigo. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Vamos dizer de novo? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você tem qualquer tipo de atitude que não é compatível com alguém que tem amor, você pensa que você conhece Deus, mas você não conhece, diz a Bíblia. Porque Deus é amor, e por Ele ser amor, se Ele está na sua vida, as suas atitudes vão ser compatíveis com Ele. Diga glória a Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.